O devorador que Deus falou que iria repreender no livro de Malaquias 3:11. Quem era aquele devorador? Deus, quando falou essa palavra, é no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 11. Para quem Deus estava direcionando essa palavra? Deus estava direcionando para os sacerdotes na lei mosaica, na velha aliança, que estavam roubando os frutos, os alimentos que chegavam, até ele, para que eles distribuíssem ali para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros necessitados e para a própria tribo de Levi, que não tinha nenhuma herança, não tinha bens, não tinha propriedade, viviam apenas à disposição do templo, fazendo a obra de Deus. Então esse texto de Malaquias do devorador nada tem a ver comigo, nada tem a ver com você, nada tem a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo dos nossos dias. Porque quando inclusive esse texto Deus está repreendendo os sacerdotes, a igreja de Cristo nem existia. O que existia era o povo de Israel, que era o único povo que estava ali adorando a Deus, fazendo as coisas para Deus, e nada tem a ver com a igreja da nova aliança, com a igreja que foi trazida pelo Senhor Jesus Cristo na graça de Cristo. Nós somos povos gentios, nada temos a ver com o dízimo. Então Deus está trazendo aqui uma repreensão para o povo de Israel. Inclusive quem está sendo repreendido nesse texto são os sacerdotes. É tanto que diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então o próprio texto por si só já deixa claro que devorador não é demônios. Já deixa claro que devorador nada tem a ver com espíritos malignos. Deus está falando de pragas que ele mesmo permitiria que viessem, para devorar toda a plantação, tudo que fosse realmente plantado, os frutos da terra. Mas, nos nossos dias, os líderes, os pastores, o que é que eles fazem? De forma realmente enganosa, mentirosa. Eles dizem para o povo que o devorador que Deus está falando aqui são demônios que vai destruir a finança das pessoas, que vai prejudicar os bens das pessoas, o carro vai quebrar e por aí vai. Ou seja, um terror psicológico, um medo profundo no povo, para o povo dar o dízimo. Mas é tudo mentira isso, porque Deus nem está falando conosco, nem para a igreja. Deus está falando aqui para os sacerdotes que estavam usurpando, roubando de Deus os dízimos que eram levados ali. E aí diz aí, no versículo 11 mesmo: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Nada tem a ver com demônios. Devorador aqui é gafanhotos, são pragas, insetos. E aí diz: a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Se você for pegar os versículos antes, que começa ali no versículo 6, você vai ver Deus dizendo no versículo 8, roubará o homem a Deus. Por quê? Porque Deus estava falando com eles, de Israel, com os sacerdotes. Nada tem a ver com a gente, nada tem a ver com a igreja. Então Deus estava repreendendo eles, que estavam roubando, certo? Os frutos da terra, que levavam para eles. Eles roubavam, então Deus trouxe essa repreensão pesada para eles. Não é para você da igreja, não é para mim, não é para nós. Os pastores enganam, dizendo que ali o devorador são demônios, mas é mentira. São pragas que estavam indo. O próprio versículo se explica aí: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então não são demônios, demônios é espíritos. Ele não pode consumir o fruto da terra. Então Deus está falando de pragas. Por quê? Porque eles estavam roubando aquilo que era colocado lá à disposição do povo. Os sacerdotes estavam roubando, então Deus repreende eles. Então saia do engano, não se deixe enganar por ninguém. Dízimo não é para dar em nossos dias, porque foi para o povo de Israel, foi na velha aliança, e Deus repreendeu os sacerdotes. Não está repreendendo você, igreja de Cristo, não está repreendendo eu, então nada tem a ver conosco. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 32. A ignorância aprisiona, mas a verdade de Deus, que é a Bíblia Sagrada, liberta da ignorância.